Salve Maria, dia 18 de novembro de 2020, da 33ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 19, nos versículos do 11 ao 28. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dá-lhe aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Eles responderam: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, ouvindo o evangelho de hoje, nós nos recordamos, do evangelho de domingo, que nos falava dos talentos. Só que aqui, de um modo diverso, claro, uma parábola, também nos apresenta um homem com posses, só que neste caso ele seria coroado rei. Claro, quando nós percebemos nesta realidade, nos deparamos com Cristo, que será coroado rei. Não um rei de posses, mas o rei da cruz. A cruz que nos redimiu, que nos salvou a todos. Esta é a realidade diante dos nossos olhos. Do mesmo modo, ele reparte os seus bens, reparte e vai para uma cidade distante, onde lá será coroado o rei. A primeira realidade que chama a atenção, alguns concidadãos seus não queriam que ele fosse coroado rei. Mas e por quê? Por ser um homem severo. Se aqui para nós ser severo é ser justo, é ser honesto, é ser verdadeiro e franco, então ele não é uma má pessoa, de forma alguma. O que acontece, e aqui a gente traz para os dias atuais, e vivendo a experiência no nosso Brasil, nós nos deparamos que o jeitinho brasileiro sempre burla muitas realidades do nosso país. E acaba se pensando que é o modo justo, que é o correto, que é o verdadeiro. Não, de forma alguma. Para que a justiça aconteça, desde aquele menor até o que tem maior posse, tem que ser justo. Não adianta, nós saímos da eleição e teremos segundo turno, e não adianta pensar na realidade. Os políticos, muitas vezes,
usam de meios ilícitos para conseguir dinheiro, prestígio e tudo mais. Se não é algo que é justo, que é verdadeiro, que é honesto, com certeza eles pagarão. Pagarão por não terem feito o bem verdadeiro. Porque foram eleitos por nós para quê? Para governarem para cada um de nós. Os impostos todos que nós pagamos são para que eles nos ajudem na administração. Tanto o prefeito, como o governador, como o presidente, todos os poderes constituídos governam em favor do povo. Aqui, neste caso, nós nos deparamos, com este rei que volta coroado e que recompensa aquele que realmente foi fiel e fez com que os bens fossem acrescidos, fossem multiplicados. E que beleza de a gente ver esta realidade no Evangelho. Mas também aquele que não realmente fez crescer os bens, o talento, foi condenado, foi julgado pelo Senhor. E nós nos deparamos esta realidade. Nós receberemos a paga quando o nosso Senhor vier na sua glória pelo bem que nós praticamos. Por quanto fizemos o talento crescer? E é interessante, alguém poderia perguntar, e os inimigos do rei? Ele disse para matá-los na frente dele. Os inimigos do rei, quando o nosso Senhor vier na sua glória, todos aqueles que se aliaram ao mal, ao pecado, ao diabo, ou seja, que não acolheram a Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou seja, pecam contra o Espírito Santo, não viverão esta realidade do céu da eternidade, mas sim serão levados para a morte eterna. Se em Cristo é a vida eterna, a ausência de Cristo é morte, é escuridão, é trevas. E então cada um de nós pode escolher o caminho, escolher a Cristo ou escolher aquilo que não é Cristo. Então peçamos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para seguirmos o nosso caminho de fé e de esperança. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.